Todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir o vestibular da CEDERJ 2019. Estamos na questão 18 que diz o seguinte. Duas amostras de gás estão num recipiente rígido e isolado termicamente. Do exterior, com duas câmaras separadas por uma parede também é rígida, ou seja, ninguém se mexe, tá? Tá lá todo mundo na posição de sentido, todo mundo paradão, beleza? Menos o gás, obviamente, porque o gás tem tudo a ver com o movimento. O gás, na primeira câmara, está numa temperatura menor do que o gás na segunda câmara. Lentamente, a parede rígida permite a passagem de calor, levando a uma situação de equilíbrio térmico entre as duas câmaras. A variação de energia interna do gás da primeira câmara, ΔU, e o calor recebido por ele tem seus sinais descritos por. Bem, está aqui a situação descrita. Deixa eu colocar aqui inicialmente, tá? Aqui é um Tzinho, aqui é um Tzão, depois fica todo mundo com um TT com a mesma temperatura. Tá? Lembrando sempre que a definição de temperatura que eu acho mais interessante é de que temperatura é a medida da agitação molecular. Tranquilo até aí? Beleza. Agora vamos dar uma olhada aqui rapidamente para entender. Não digo de uma maneira definitiva, né? Termodinâmica é uma matéria realmente interessante, mas vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho um sistema no qual eu vou ceder uma quantidade de calor. Parte desse calor faz com que aumente a temperatura interna, o ΔU que ele falou, e parte pode fazer trabalhar o seu sistema, ou seja, quando o gás se movimenta no sentido de se expandir, por exemplo, ele vai estar trabalhando. Tá? Então, isso tudo dito, você pode dizer que o calor recebido por esse sistema vai se igualar a essas transformações de energia, ou no aumento da energia interna, que tem a ver com o aumento de temperatura, ou seja, o aumento da agitação molecular, ou o movimento do próprio recipiente do gás, que tem a ver com o trabalho. Agora, vamos ver o que acontece aqui. Se as paredes são rígidas, você não tem movimento. Lembrando que trabalho tem a ver com esforço e deslocamento. Se não tem deslocamento, você não tem trabalho. Então, nesse caso em particular, Q vai ser igual a ΔU, porque o trabalho vai ser igual a zero, fugindo da situação. Agora vamos parar para pensar na questão de sinal. Se por um acaso eu tinha um T pequeno, ó, repara que a questão pergunta sobre a primeira câmara. Se eu tenho uma temperatura pequena e a temperatura aumenta, o meu ΔU vai ser positivo. Como o ΔU é positivo, a quantidade de calor que recebido por esse gás aqui, ou seja, que foi cedido pelo gás da segunda câmara, também vai ser positivo. Isso nos dá a resposta. Todo mundo positivo. ΔU positivo e Q positivo. Vamos para a letra A de anarquia e não se fala mais nisso? Bem, pessoal, tem uma playlist de termodinâmica aí para poder você dar uma olhada lá. É interessante estudar também gases perfeitos para poder você ter uma visão do que acontece. Alguns conceitos ditos aqui, eles foram ditos de maneira intuitiva. Se por um acaso você não os conhece, é bom dar uma estudada no assunto com mais profundidade e já temos tudo isso aqui nessa playlist. Bem, pessoal, isso tudo dito, eu peço para você deixar o like no vídeo, compartilhar com os amigos se você gosta do trabalho, compartilha com os inimigos se não gosta tanto assim, e seja como for para sempre. E para todos, aquele abraço.